Saudações Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmica no Flux. Torcer para o Diniz. Bom, antes de falar mais sobre isso, né? YouTube Live todo segunda, quarta, às 6 horas da noite. Aqui embaixo na descrição você tem 72 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante. Bom, aconteceu no podcast do Tricolor sobre alguns influenciadores, e normalmente eu não sou um deles, que torceram quando o Vasco se classificou para a próxima fase por conta do Diniz. Essa foi a situação de argumentação do podcast Tricolor. E bom, o que a gente pode falar sobre isso? Primeiramente, o que eles falaram? Tá? O que eles falaram? Eles argumentaram que o podcast, eles argumentaram que ou você torce pro Diniz hoje, ou você torce pro Fluminense. E de fato isso é verdade. O Diniz não é mais técnico do Fluminense. Nós não devemos torcer para técnico nenhum até. A gente tem que torcer pro Fluminense. Acabou. Primeiro o Fluminense, segundo o Fluminense, terceiro o Fluminense. Nós não devemos ser partidários justamente de candidato A ou candidato B. Novamente, você vê que mesmo acontecendo hoje e sendo um grande crítico da gestão do Mário Bittencourt, você vê diversas vezes eu comentando sobre mas a oposição está se dando bem, mas e se a oposição fizer a mesma coisa? Dando a entender justamente sobre o mesmo problema. Se a gente continuar com um problema, fingindo que a gente simplesmente trocou o problema A por outro A. A questão é que nós estamos falando de duas coisas diferentes nesse ponto. A primeira é justamente de um personagem que está fora do clube. E a segunda é sobre as situações dentro do clube. Acho que é meio óbvio isso. E é claro. E por quê, né? Porque enquanto você está falando de Diniz, que hoje é técnico do Vasco, nós estamos falando sobre toda a questão política que envolve esse ano, que é político. Esse ano elegeremos mais um presidente que vai ficar por mais 3 anos de mandato. Isso é problemático. E claro, né? A gente pode também confirmar que mas tem muita gente que ainda admira o trabalho do Diniz. Olha ali, e eu gosto muito da frase que o José Elan fala sobre isso. Eu adoro justamente o que ele fala. Que ele é: nossa senhora, o Vasco meteu de 3-0 do Fortaleza e agora os seguidores de Diniz vão falar que ele é o melhor técnico do mundo. Quando na verdade da história a gente está percebendo que o Fortaleza hoje está em uma queda vertiginosa e não sei por que motivo. Tá? Porque eu não sou lá e não sei justamente sobre os meandros e os pontos ali específicos que estão fazendo com que o Vojvoda não consiga fazer um ótimo trabalho que ele vem fazendo no Fortaleza. Mas fora isso, antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faz o roteiro para você que curte, comenta e compartilhe, redes sociais do canal de vídeo, vídeo dia 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, e se vocês podem mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Bom, continuando falando sobre esse tema, o importante é que nesse podcast ele também falou que esses influenciadores se encontravam na Sul. E eu falei lá, eu comemoro a cada dia que eu passo em que eu não faço parte da Sul. Se eu fizesse parte da Sul, eu não conheceria justamente um monte de gente que são muito bons e que realmente me ajudam nesse trabalho. Pessoas que conhecem muito mais de futebol do que eu. Eu falo diversas vezes isso. Eu não conheço tanto de futebol assim quanto o José Elan, quanto o Leandro Dias, quanto o Gabriel Amaral, quanto o Fio. Eu pego mais justamente no que eu percebo de tudo isso do que propriamente dito aquilo que é real.
Porque quem sabe muito mais próximo a isso justamente são esses caras que eu falei. Pega o Capuano, pega ali o Lay Knight. Eles sabem o que está acontecendo lá dentro. Eu não. Eu não tenho nenhuma informação exclusiva. Eu não tenho nenhuma informação que ninguém tem. Você vê nos meus pré-jogos que eu tenho justamente informações que não acontecem durante o jogo porque eu não sei o que vai acontecer. Eu só presumo a escalação. O que pode vir ao Fluminense. Agora, fora isso, eu não tenho informação nenhuma. Aliás, é importante comentar isso. Né? As informações todas que a gente está ouvindo e que a gente está observando. É certo mesmo esse apoio todo que vocês têm a certas pessoas que você assiste e que você dá dinheiro para elas? Para mim você só está perdendo e não está tendo nenhuma voz. Sua voz está sendo silenciada. Bom, eu pelo menos eu falo tranquilamente, eu não tô ali. E diversas vezes eu pontuo. Várias e várias vezes, escutando as pessoas dentro da minha volta, eu dei um melhor jogador, o pior jogador, perante a tudo isso que foi escutado. Fora disso, eu continuo sendo aquele mesmo torcedor de sempre. Que quer dar voz ao torcedor do Fluminense. Que acredita que o Fluminense é o maior personagem de todos. Que acredita que o Fluminense pode mais. E bom, o Fluminense está aí, né? Nós estamos ganhando. Nós estamos indo bem. Precisamos melhorar e muito. E muito. Sobre a situação toda. E claro, Diniz hoje não é Fluminense. Diniz hoje é Vasco. Eu estou torcendo muito contra o Vasco hoje. Mais do que qualquer outra coisa. Porque nós temos que se lembrar de um detalhe. 15 jogos, 6 pontos. Nós só não fomos rebaixados no ano passado, muito por conta de aleatoriedade. E de um jogo muito estranho contra o Palmeiras. Em que o Palmeiras tinha tudo para ser campeão, com o Botafogo empatando contra o São Paulo, e ganhamos esse título de estar na Sul-Americana nesse ano. Que nem isso a gente deveria estar. Isso tudo foi por conta de um cara, Fernando Diniz. Aquele cara que colocou em 2 momentos da nossa vida próximos da zona de rebaixamento. Saímos na primeira visita dele e saímos nessa segunda visita dele. Quantas e quantas vezes a gente vai ter que sofrer com o fantasma do rebaixamento por conta de Fernando Diniz? Porque eu acredito que mesmo o Renato Gaúcho sendo um tralha que ele é, nós não vamos parar na zona de rebaixamento. Nós estamos pontuando, mesmo que seja contra times que a gente deveria estar pontuando com 3 pontos, não com 1. Tá bom? E é isso, só pra gente refletir. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo assim que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da questão de vídeo, visite todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.